Fala pessoal, tudo Olá. jóia? Eu sou o Felipe, Milena e nós estamos no canal Terapia do Caipira. Sejam bem-vindos, vão se sentando aí na cadeira, vão pegando aquele café se é de manhã, aquele chazinho se é já mais para a noite que vocês estão assistindo, porque hoje o assunto ele vai ser muito útil para nós e para todos que ouvirem esse assunto. Hoje a gente vai conversar porque contando um pouco da minha história, antigamente eu meditava bastante, né, buscando evolução, né, buscando despertar, e eu fui descobrir que o relacionamento com o outro, o relacionamento com a minha esposa, o relacionamento com pessoas, ele vem agregar muito na nossa evolução. Ele vem agregar demais, porque ele faz nós enxergarmos outras perspectivas. Ele faz nós muitas vezes termos que se posicionar. E esse assunto ele é muito importante, porque assim como eu, a Milena, temos uma criação diferente, temos uma perspectiva de ver a vida diferente, assim como você, meu amigo, minha amiga. Você que está dentro de um relacionamento, ou com o seu próprio filho, com o seu próprio pai, com a sua própria mãe. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem um temperamento. E aqui nesse planeta, como em toda a criação, nós fomos criados para nos relacionar, para trocar energias, para trocar experiências com os outros. Então, compreender mais sobre esse assunto, compreender mais sobre toda essa situação nos faz evoluir bastante. Existe a parte da teoria, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Passando um pouco de compreensão, mas também existe a parte prática, que é de fato o dia a dia. E a gente está sempre se relacionando com o outro. Então eu quero trazer a Milena para essa conversa, para que ela possa falar algo sobre relacionamento, como isso mudou a experiência dela também. Bom, eu e Fê, a gente começou a namorar à distância, porque eu sou do Rio de Janeiro, e ele é numa cidade do interior do estado de São Paulo, né? Chama Monte Alto. E a gente ficou namorando acho que um ano e meio à distância. A gente se via, sei lá, uma vez no mês, às vezes. No início até que dava, né? Dava Sim, certo, uma vez por uma mês, vez no às mês, vezes duas. deu bastante certo. Só que aí a distância. A distância tem suas complicações, suas limitações também. E aí a gente decidiu morar junto, né? E aí eu fui pra Monte Alto, morei um ano e meio lá, e agora a gente tá morando em Ribeirão Preto. E a gente tá junto faz 4 anos no total. E assim, agora a nossa relação ela tá um pouco mais harmônica. Mas no início foi algo bem desafiador, assim, para mim, acho que para ele também, porque realmente eram criações completamente diferentes. Eu de uma cidade, entre aspas, grande, Grande. né? Era da capital do Rio, num bairro mais afastado, assim, das praias, mas conseguia me mexer da minha forma, do meu jeito. E o Fê também tinha a dinâmica dele em Monte Alto, que é uma cidade um pouco menor, acho que de 40 a 50 mil habitantes. Então, inicialmente, para mim, o contraste, além de estar morando junto com uma pessoa que eu tinha um sentimento muito grande, mas eu não conhecia a fundo, foi disso, né? Dele e da cidade. Então, foi um crescimento muito grande, um amadurecimento, assim, porque é outro tipo de realidade, eram outros tipos de dinâmica, era um outro tipo de ver a vida. E isso é no meu relacionamento com ele, né? A gente pode falar também de outros tipos de relacionamento, não só o afetivo, como, por exemplo, de amizade, o de esposa
quando tem um filho com o marido, que muda completamente a dinâmica, como eu vejo com as minhas amigas. Familiar, com É, pais, mães. pais e mães, com colegas às vezes que trazem, colegas de trabalho, nossa, quantas vezes eu escuto alguém dizer, nossa, tem aquela pessoa que eu não consigo suportar e tá comigo ali no dia a dia e eu não tenho muito o que fazer, sabe? Então, toda relação, quando ela é produtiva, ela traz um certo questionamento pra gente, ou incômodo, porque tá vindo mostrar pra gente algo que a gente não consegue sozinho, né? Então, tudo que é muito confortável geralmente não é muito produtivo. Se a gente quer crescer, quer caminhar na vida, quer andar minimamente, né? A gente precisa, lógico, Sair da zona de sair da conforto. zona de... Lógico que eu não tô dizendo que a gente tem que ficar com uma pessoa tóxica do nosso lado, que traz coisas ruins, sabe? No sentido de te inferiorizar, no sentido de fazer você se sentir mal. Isso não tem nada a ver com o intuito do vídeo. Acho que o intuito do vídeo é dizer que todas as relações, elas, mesmo que positivas, elas precisam te trazer um desafio. Elas precisam trazer algo novo para você, um olhar diferente sobre a vida. Porque eu acho que é isso que é o motivo da gente estar aqui, né? Trocando experiência, dar e receber, ensinar e ser ensinado. E isso a gente vê na natureza, a gente vê nas relações. Eu vejo bastante com a minha cachorrinha também, que ela, às vezes eu tô aqui em casa, a gente mora num apartamento, né? E eu tô muito, às vezes, trancada só no estudo, ou na questão dos cristais, que agora eu tô mexendo. E aí eu olho para ela e ela tem que passear. E ela me dá uma abertura para o mundo, assim, para eu conhecer outra pessoa, para eu ter um motivo de eu conversar com uma pessoa que eu não conheço na rua. Então, a nossa relação com os animais, com a natureza, também nos mostra muita coisa, né? Também tem muito a ensinar pra gente. Sim, Acho que é basicamente isso. isso mesmo. Eu gostaria de falar que por mais que a gente medite, né, por mais que a gente estude sobre espiritualidade, é o relacionamento que vai te trazer a prática. É o relacionamento que vai te trazer momentos delicados em que você precisa manter a conduta, aquela conduta. E às vezes você não consegue. Às vezes você não consegue manter aquela conduta que você estudou, às vezes você não consegue manter aquela conduta que você praticou. E tá tudo bem. Aí é onde você trabalha com o perdão próprio, pede perdão para todos que você ofendeu. E isso te traz um amadurecimento, né? Te traz uma maturidade mesmo, para que na próxima vez que aquela situação acontecer, que para você muitas vezes é a primeira vez, é novidade, creio que no nosso relacionamento teve muitas novidades para mim, de situações que aconteceram, para a Milena também, muitas novidades. Então, com o passar do tempo, isso vai ficando, esses desafios vão te fazendo crescer, eles vão te fazendo expandir a sua conduta. E é aquilo que eu sempre digo também, a vida, ela através da sua esposa, a vida através do seu pai, da sua mãe, a vida através dos colegas de trabalho, dos seus filhos, sempre vai estar se projetando no outro. Então aquilo que você admira, nós não estamos no local que a gente está à toa. O universo ele entrelaça tudo aquilo que precisa ser entrelaçado para que a gente possa crescer e expandir. Então, aquela pessoa que você admira ou que te irrita em algo que ela falou para você, aquilo serve como um combustível para você olhar para dentro de você, para colocar o foco de você dentro de você, porque aquela frase, né, do Jung, que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então, através daquela situação que aconteceu no seu relacionamento, em vez de você ficar com uma conduta derrotado, desanimado ou irritado, você olha para dentro de você e procura buscar o sentido daquilo tudo. Procura soltar, procura perdoar, procura compreender. E amanhã é outro dia.
E amanhã você vai ter outros desafios para passar nos seus relacionamentos. Então, É porque o relacionamento, assim, todo tipo de relacionamento traz um pouco de espontaneidade em várias vertentes que a gente tem do nosso ego, né? Do nosso eu. Às vezes a gente precisa usar a nossa criança, às vezes a gente precisa se comportar mais como adulto, às vezes a gente precisa se comportar mais como adolescente, ou, sei lá, como vendedor, como escritor. são os papéis do ego, né? São os papéis que a gente tem que aprender como se fosse um dado, né, que tivessem várias Facetas. facetas, isso. E quando isso não está muito bem trabalhado com a nossa essência, ixi, Pode continuar. quando isso não está bem trabalhado com a nossa essência, que é da nossa alma, o nosso eu superior, algumas, eu não sei se sombras, não é bem a palavra, mas algo não visto pula assim, aparece, São sombras salta mesmo. no nosso comportamento ali, que a gente às vezes não sabe explicar, não sabe, às vezes nem sabe que tá ali, né? E a gente se depara com alguma situação de, nossa, como eu fui, sei lá, Maldosa, estúpido, estúpida, irritante, muito medroso, né? isso, me sinto culpada, coisas assim que a gente às vezes, na E nossa aquilo dói. dinâmica, isso, e dói pra gente, né? Que na nossa dinâmica de vida normal, no cotidiano, a gente não, se ficar muito estática, né, sem se Sim, relacionar muito, não vê. não E vê. nos livros ninguém conta isso, Sim, né? porque cada um tem sua experiência, né? Cada um tá aqui para ter sua experiência. Então a sabedoria está em aonde a nossa essência utiliza os papéis, todos os papéis que ela tem que atuar. Ela sabe utilizar os papéis, ela sabe trocar os papéis, mas ela não se identifica com os papéis. Entende a profundidade disso que eu estou falando? É como se a gente tivesse o nosso eu superior que deve guiar o nosso ego, né? Então a gente tem a nossa alma aqui, que está por dentro de nós, e o nosso ego é o papel que a gente está aqui para representar no dia a dia. Então a gente tem que, meio como se fosse um carro com uma lataria, e aí uma coisa tem que impulsionar para frente e a outra dirigir, né? Um é o motor e o outro dirige. O motor, com certeza, é o nosso ego e quem dirige deve ser a nossa alma. E aí a gente consegue alinhar um comportamento mais leve, espontâneo, feliz, bondoso, positivo, que é o que a nossa alma vem para expressar, né? Porque nunca é a alma que faz situações ruins. São vertentes do ego que fazem a gente ter certos comportamentos, porque se acha inferior, porque se acha São os programas, né? pior, Os são programas que estão rodando em nós. de um monte de coisa que a gente vê, consome, se alimenta no Sim, dia a dia. E fica talvez na comparação, enfim, infinitas possibilidades, né? sim, é isso mesmo. Então, você que está com dificuldade no seu relacionamento, ele tem que ele tem que colaborar com o seu crescimento, como a Milena falou, né? Lógico que não pode ser uma coisa tóxica, mas ele tem que colaborar com o seu relacionamento e muitas vezes vai te incomodar, porque o outro vai pedir de você posicionamento, o outro vai pedir de você respeito, o outro vai pedir posturas em você. E aonde essas posturas é o sentido de você vivenciar o papel que você está vivenciando naquele momento de forma harmônica. Então isso chega pelo outro, É, muitas vezes falando. para mim, por exemplo, um exemplo concreto do que o Fê acabou de dizer era com a minha mãe, por exemplo. Eu tinha muita dificuldade de me comportar como adulta perto da minha mãe, porque é minha mãe. E ela me criou, me viu pequenininha, me deu amor, me deu quase tudo que eu tenho hoje na parte afetiva. Então, para eu me posicionar no sentido de, mãe, eu não quero ir para tal direção, eu quero fazer tal coisa. Foi difícil, assim, foi uma construção devagar, assim, gradativa, sabe? Porque a gente tem que saber se moldar, né? Ser flexível também, para não ser aquela coisa rígida.
e, como que eu posso dizer? E saber Se posicionar. posicionar e não ser rígido, bem, ser flexível, assim, sabe? Saber falar, saber se expressar, saber se comunicar. E às vezes, quando envolve muito o emocional, isso também acontece muito em relações tóxicas de relacionamento de homem e mulher. Às vezes a mulher sabe que está sofrendo várias situações de abuso, de violência, de várias questões e não consegue dizer um não, e não consegue dar um basta naquilo, ter esse posicionamento, né? Então, Então, para finalizar, eu gostaria de é isso. falar que às vezes você está buscando muita meditação, muitos estudos, né, muitas teorias aí dentro da espiritualidade, mas a tua evolução, o teu despertar está em você assumir os desafios que a vida está te colocando naquele momento. A vida está te pedindo para crescer, a vida está te pedindo para se posicionar, a vida está te pedindo para dizer não, pra, até para sair do relacionamento. Compreenda o que a vida está te dizendo. Compreenda o que seu sagrado coração está trazendo para você. Compreenda o seu sistema, para que você possa ser filho da sua mãe, para que você possa estar harmônico no seu sistema familiar, porque muitas vezes também há trocas de papéis. Né? Isso a gente pode até falar em algum outro vídeo, das Sim. trocas de papéis dentro do sistema familiar. Isso prejudica muito. Eu vejo muitas pessoas que não conseguem ir para a vida, porque elas estão num papel pesado para elas, estão assumindo algo que não é delas. Quando a gente vai começando a estudar, a buscar sabedoria e a buscar lucidez, né, na nossa conduta, a gente vai começando a compreender as pessoas que estão ao nosso entorno e consegue saber o que elas, onde elas estão travadas. E é simples, na verdade, porque cada idade traz uma experiência para a gente. Cada idade que a gente está, ela quer ensinar algo para a gente. E às vezes a gente não assume aquilo que ela quer ensinar por causa de programas, muitas vezes até espiritualistas, muitas vezes até religiosos. Então veja que estar aqui nesse planeta, né, nos programas da Matrix, às vezes é desafiador, porque até dentro da espiritualidade, vamos dizer assim, dentro da religiosidade, ela te traz ali programas para que você não vá, não assuma os seus desafios, né, porque tem muitos programas de medo, de culpas, né? Todas essas situações que a gente sabe. Então, olhe para isso com carinho, saiba que a gente se projeta no outro a todo instante. Saiba que a vida ela não pede para você ser bonzinho, falar amém para tudo, e sim para você ser uma pessoa do bem, benevolente com os outros, mas se respeitando, se amando a si mesmo primeiro. Né? Aquilo que é seu limite é seu limite. Está na hora de você dizer. Às vezes é isso que está faltando para que a sua vida prospere, para que você prospere, para que as coisas andem. Porque isso, meus amigos, minhas amigas, impacta no nosso lado financeiro, isso impacta na questão do sexo, isso impacta em tudo. Sim. Tá bom? Então, acho que é isso. Essa é a mensagem. Sim. A gente gostaria de agradecer. Você gostou do vídeo? Gostou do assunto que a gente está conversando aqui? Apoie o canal, deixa seu like. Tem perguntas para fazer? Deixe nos comentários as perguntas, tá bom? Um grande abraço do Felipe, terapeuta integrativo, e também da Milena. Até mais. Tchau, tchau, até mais.